Vambora, pessoal do canal, falar um pouquinho sobre o padrão do Samoyeda, né? Ontem a gente fez uma live e através do YouTube eu não consigo mostrar certas coisas, então vamos comentar por aqui. Aqui no nosso canal tem vários vídeos aí para quem curte cães, né? Aconselho vocês a darem umas olhadas, alguns explicando algumas partes que a gente vai mencionar hoje do padrão, né? De uma forma geral. Então vamos lá. Quando você fala do histórico da raça, né? O primeiro padrão foi feito em 1909 na Inglaterra, apesar da raça ser russa. O padrão atual foi elaborado ano passado, né? Pela Nordic Kennel Union, tá? E é o que é vigente hoje pela FCI. O AKC, que é o Kennel Club americano, tem o seu padrão próprio, tá? E como é uma potência da sinofilia, né? A gente tem que sempre avaliar também o deles para fazer algumas comparações. Na verdade, a diferença é mínima. Qual a função do padrão? Para que se cria um padrão, né? Para preservar o tipo original da raça, tá? Quanto mais se mantiver o padrão nos cães, né? Mais perto de manter a raça a gente vai chegar. Então, quando se analisa um padrão de Samoyeda, a gente tem que ter em mente que esse cachorro tem que ser capaz de ser pastor, porque na origem ele era pastor de rena. Ele também tem que ser capaz de fazer tração, tá? Seja de trenó, seja puxar alguém no skate, nos patins, nos tempos antigos arrastar uma caça, né? Então ele tem que ter esse instinto, essa capacidade. Em termos de altura, né? A altura ideal do macho 57 centímetros e da fêmea 53, tá? Existe uma tolerância de 3 centímetros para menos e para mais, tá? Ou seja, o macho maior possível teria 60 centímetros, tá? E a fêmea menor possível, tá? Teria 50 centímetros. Tá? O ideal mesmo é 57 e 53. Tá? Quando eu comparo a altura com o comprimento, o Samoyeda é um pouquinho mais comprido do que alto, tá? Um pouquinho só. É importante a gente observar que na raça, está escrito no padrão, é importante ter dimorfismo sexual, ou seja, macho e fêmea são visivelmente diferentes, né? Aqui no caso, do lado da direita, deitado é um macho, né? A gente vê que ele tem a cabeça bem maior, mais volumosa, mais pesada que a da fêmea, né? Que ele tem a pelagem mais longa e que ele tem uma juba que a fêmea não tem, tá bom? Então é como se você olhasse um leão e uma leoa. Tem que ter uma diferença fácil de identificar. Aí a gente vai falar um pouquinho do peito, né? Então, o ideal no Samoyeda é que ele esteja entre 1 e o 2 aqui, né? Então, nem na mesma linha do cotovelo, nem tanto acima como está aqui, né? Um pouquinho. Então, o ideal da raça seria entre 1 e 2 aqui, tá? A gente pode ver isso nessa outra ilustração aqui, onde passa a linha vermelha, né? Tá? Onde a gente faz uma linha imaginária aqui, nos cotovelos, né? E o peito tem que estar um pouquinho acima. Para que um juiz consiga visualizar isso, ele precisa enfiar a mão no cachorro e ver, tá? Juiz com olho de raio-x não resolve. E o temperamento? Bom, amigável, aberto, alerta e vivo, tá? Não pode ser um cachorro apagado. Tem algum instinto para caça. Nunca tímido ou agressivo, né? Sociável e não pode ser usado para guarda. O nunca tímido ou agressivo não quer dizer que ele precisa ser bobo, tá? Ele precisa ele só pode demonstrar alguma agressividade se for para autodefesa, tá? Olhando a cabeça de cima, ela tem um formato de cunha, tá? É um triângulo aí, né? Então, onde tem os quadradinhos amarelos ali, azuis, ficariam as orelhas, né?
e o focinho afina em direção à ponta, tá? Formando uma cunha, um tipo de triângulo. O ponto de fusão, de junção entre o crânio e o focinho a gente chama de stop, tecnicamente, tá? O stop ideal do Samoyeda seria alguma coisa entre esse e esse, tá? No meio do caminho. Esse aqui é ainda mais correto que o primeiro, tá? Jamais assim, ó. Nariz preto, né? Quanto mais negro, melhor. Existe uma tolerância no padrão para um nariz um pouco mais claro, principalmente em cachorros mais velhos, né? E alguns perdem pigmento no inverno, então é normal escurecer e clarear. Focinho. No Brasil nós temos problema desse tipo aqui, né? Um cachorro de focinho muito afinado, né? De cabeça pouco triangular, como se fosse uma cabeça de pastor alemão. É o maior problema da raça no Brasil, na minha opinião. A cabeça correta seria alguma coisa próxima disso, né? E aqui, o crânio largo demais, né? Ou grosseiro, tá? Também não seriam desejáveis. Os lábios, né? Tem que ser sempre negros, né? E tem que ser bem aderidos na boca, não pode ser famoso beiço caído, né? Que é ideal em algumas raças, mas no Samoyeda seria péssimo. Esses lábios bem aderidos, né, vão formar o famoso sorriso, né? Quando você olha o cachorro de frente, ele dá a expressão como se ele estivesse sorrindo, né? É típico da raça. Mordedura? Bom, no Samoyeda o correto é em tesoura, tá? Os dentes de cima fechando bem encaixados nos de baixo, né? Quando os de baixo sobrepassam os de cima, né, deixando um vão aqui, faz o que a gente chama de prognatismo, né, que na raça é um problema grave quando acontece, tá? Não é comum. Os olhos. Bom, primeiro, né, voltando aí, as pálpebras têm que ser negras, né? Então, sempre negras. O olho ideal do Samoyeda é levemente amendoado aqui, né? Um pouco puxadinho. Não pode ser redondo, o olho bola, né? Olho jabuticaba, como o pessoal fala. Orelhas. Elas têm que ter mobilidade, ou seja, capaz de se movimentar. A ponta tem que ser arredondada, tá? Não pode ser pontuda assim, tá? Como nesses dois casos aqui. E quando você pega nela, a textura dela é grossa. Ela não pode ser uma orelha fininha, como seria, por exemplo, uma orelha de Doberman, tá? Ela tem que ter espessura. Aqui também tem, vale a pena comentar a inserção, né? Então essa é a inserção correta, né? Aqui, por exemplo, seria uma orelha tipo Malamute, né? Aberta, ou Akita. As orelhas apontam para fora, tá? Seria incorreto. Pescoço. Bom, o pescoço tem que fazer essa curva suave aqui, né? Para dar um ar de imponência, também para dar um melhor equilíbrio pro cachorro quando ele anda, tá? E uma melhor visão, tá? Do que ele tem pela frente. Esse aqui é um pescoço que eu considero excelente. Aqui outros pescoços não bons, né? Muito alto, né? Muito reto, sem fazer aquela curvatura, tá? Aqui a cabeça postada muito baixa, né? E que o pescoço é tão curtinho que fica parecendo um porquinho da Índia, né? Então, esses três tipos aqui são indesejáveis, né? Eles fazem o cachorro perder potência de movimentação, né? Isso desequilibra a movimentação. Então, o Samoyeda não pode ter jamais aquela falta de pescoço, né? Senão ele vira um porquinho da Índia branco. Como que é o tronco da raça? O dorso é reto, a garupa tem uma leve inclinação, a gente vai ver mais pra frente. A linha ventral tem que subir um pouquinho e o peito um pouquinho acima da linha do cotovelo. Angulações, bom,
é uma coisa que se fala muito, né? Então é importante colocar aqui. Isso não está no padrão, tá? Então é um adendo aqui, é um extra. A garupa, que é essa parte aqui, tem que ser inclinada, né? Em 30 graus, tá? Em relação às costas. E depois tem 3 eixos de 45 graus, né? Ou seja, o do joelho, tá? Tá angulado em 45 graus em relação ao chão, tá? E aqui na frente, o perfeito, o Samoyeda perfeito, tem 2 eixos de 45 graus, tá? Aqui passando pela escápula, úmero, tá? Toda a ossatura dianteira aqui. Então, 2 eixos de 45. O queixo, um pouquinho acima da linha do dorso, tá? Seria o ideal. E aqui no metacarpo, uma leve inclinação de 10 a 15 graus, né? Então o Samoyeda não tem a pata dianteira, o membro dianteiro reto inteiro, tá? Ele tem que ter essa dobrinha aqui, tá? Essa inclinaçãozinha, tá bom? Isso, por exemplo, em outras raças seria falta, mas o Samoyeda é ideal. Cauda, essa é a cauda correta, tá? Ela forma uma letra C, tá? Agora, quando o C é deformado, a cauda é ruim, ó. C é ruim, fechado demais, não faz a curva, tá? Aqui nesse caso a inserção é alta, aqui ela não faz a curva, aqui a inserção é baixa, tá? Cada um tem um defeito, mas se você buscar o C, você consegue enxergar qual que é a correta. Essa aqui, por exemplo, para mim é uma cauda nota 10, perfeita, né? De inserção, de formato, de volume de pelagem, tá? Esse seria o que a gente busca na criação, né? A cauda pode ser curta, né? menos do que o ideal, ou pode ser longa. A gente sabe isso esticando ela atrás e comparando com a ponta do jarrete aqui, né? Nesse caso aqui, o cachorro não é um Samoyeda, mas dá pra gente ver, né? É que a cauda é curta em relação ao jarrete, tá? Uma cauda ideal passaria aqui, exatamente. É importante no Samoyeda que os posteriores sejam retos, tá? Para propiciar equilíbrio e uma boa movimentação, né? Um defeito comum é o jarrete de vaca, né? Então os membros afrouxam, né? Cedem, tá? Isso não tem nada a ver com displasia, tá? É uma postura errada. As origens podem ser várias, inclusive genética, falta de alimentação, piso muito liso e outros problemas. Então, se os posteriores não são retos, você vai ter movimentações desse tipo aqui, tá? Que não são as ideais. Dessas aqui, a menos ruim é essa. Na frente é a mesma coisa, tá? Quando os anteriores, né, os membros anteriores são retinhos, né, com o cão parado, e ele tem um peito bem postado, o cão vai pisar sempre, quando ele estiver trotando, na mesma linha, né? Se a gente traçar uma linha imaginária, as passadas vão bater todas em cima dessa linha, tanto das dianteiras como das traseiras. A gente chama de single track. Com cotovelos abertos, ou remando, né, jogando a pata para fora, ou movendo muito aberto, né? Às vezes quando o cachorro tem a famosa costela de barril, né, o peito é largo demais, aí isso tudo vai desarmonizar, né, a movimentação. O ideal é que o cachorro parado seja assim, né? Dianteiros retos, né, um peito bom aqui, e atrás tudo reto, tudo alinhado, né? Um cachorro com essas angulações dificilmente não vai ser bom em movimentação. Os pés perfeitos do Samoyeda são os pés de lebre, tá? Tem esse formato. Quando pisa o chão, deixa essa marca, tá? Quando a marca fica assim, é um pé de gato. É típico de outras raças, acredito que da maioria das raças, mas o Samoyeda não é o bom. Alguns Samoyedas têm ergô, né? O ergô deve ser removido, tá? Aqui no Brasil não tem nenhuma proibição para isso. No padrão, inclusive, diz que se o país não permite a remoção do ergô, ele pode ficar lá. Aqui o nosso amigo Werner Degenhardt, que introduziu o Samoyeda no Brasil, né?
apresentando um cachorro que eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Ó. Bom comprimento de pelagem, metacarpo com aquela inclinação que o padrão sugere, né? Os joelhos bem firmes aqui, né? Pés de lebre bem visíveis, né? Tá? Bom comprimento de cauda, juba de macho. Né? Então muita coisa aqui que a gente tem que aprender a olhar no cachorro, né? Não adianta só saber o padrão e não saber enxergar ele no cachorro. Bom, a pelagem tem que ser dupla, né? Um subpelo curto e protetor, né? Grosso, e uma camada externa longa. Então, nunca essa samoyeda pode ser woolly, tá? Ou seja, ter o subpelo mais comprido do que o pelo externo. Tá? Isso seria um defeito gravíssimo. E a cor? Bom, a cor base é o branco, né? E o padrão também coloca o biscuit, que é esse castanho avermelhado, né? E o creme, né? Que leva uma cor de manteiga, né? Como cores que compõem a raça, né? A maioria dos samoyedas tem as três cores, tá? Juntas. Quando observado no sol, né? A gente pode ver que as pontas do pelo do samoyeda brilham, né? Isso é uma característica que a gente chama de silver tip. Faltas. Bom, faltas, quando um juiz examina o cachorro, ele deve, vamos dizer assim, punir, tá? Ossatura leve, macho que parece fêmea, fêmea que parece macho, mordedura em formato de pinça, olhos amarelados, orelhas finas, tá? Costela em formato de barril, como se fosse um bulldog, pernas curtas, pelagem não lisa, né? Ondulada, encaracolada, murcha, né? Lanosa, tá? E cachorro de comportamento apático. Aqui já em vermelho o que é grave, né? Que desqualifica o cachorro tanto de competição como da reprodução, né? Seria a agressividade ou timidez excessivas, né? Anormalidades físicas, ou seja, ele tem alguma característica que nem parece samoyeda ou que está muito fora do padrão, né? Ou comportamento atípico, né? Ele se comporta como se fosse um Doberman, como se fosse um Poodle, né? Olhos azuis, né? Desqualificam, ou de cores diferentes, ou seja, um azul e um castanho, alguma coisa assim. Não pode ser prognata, né? O encaixe dos dentes tem que ser perfeito. Orelhas sem capacidade de subir, não são eretas, né? Isso é desqualificante, tá? Ou quebrada, né? Alguma pelagem que não seja aquelas três escritas no padrão, desqualifica. Ou ainda monorquidismo e criptorquidismo, ou seja, ausência de um testículo ou dos dois, tá? Então a desqualificação sempre é grave. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e consigam usar esse vídeo e ler o padrão e começar a olhar os cachorros para ver qual tem essas características, né? O que eles têm de bom e de ruim. E lembrando sempre que não existe exemplar perfeito, né? Todo exemplar tem algum defeito.